Olá, queridos amigos, queridos irmãos, no Senhor, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, que possamos ser levados pelo Senhor a uma nova fonte de compreensão do Evangelho de Cristo e que possamos guiados por Ele. Queridos, hoje eu quero começar a falar com os irmãos sobre como eu vou dizer, uma heresia propagada principalmente pelas seitas com maiores heresias e que estão dentro ali do que não é considerado o cristianismo puro e simples. Aliás, desculpa, eu nunca vi uma outra seita, além da seita que eu vou falar, propagando esta doutrina falsa. Essa doutrina, a gente sabe que toda heresia, por maior insignificância aparente que exista, nós sabemos que toda heresia ela é doutrina de demônio. E por isso que eu me dedico tanto a falar desse ponto, porque nós aprendemos obrigado, Catos, tô indo. Nós aprendemos a ver as doutrinas ou as falsas doutrinas como só não é verdade, mas elas são mais do que isso, porque elas induzem em grande quantidade, elas mancham a santidade e o caráter de Deus, não diretamente, claro que nenhuma mentira pode manchar diretamente o caráter de Deus, mas ela mancha a imagem de Deus em relação às outras pessoas, entendeu? E a doutrina, ou a pseudo-doutrina que a gente falará hoje, tem a ver com Jesus e com Adão. E existe um personagem que, segundo aceita outras religiões, unem esses dois elementos, Adão e Cristo. A gente sabe que, como tá lá em Gênesis, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Como tá lá em Gênesis, capítulo 3, Jesus, ele cumpriu a profecia. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 3.
diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui fala que Satanás ia derrotar momentaneamente o filho da mulher, ou seja, Jesus, só que o filho da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, ou seja, Satanás teve uma certa vitória sobre Cristo na cruz, bem entre aspas, mas ele será derrotado nos últimos tempos por Jesus, certo? Então, essa é a interpretação correta de Gênesis 3:15. Tá, Thiago, mas o que Miguel tem a ver com isso? Veja bem, Miguel, ele é um arcanjo, certo? Só que os membros da Igreja do Sul de Santo dos Últimos Dias, ou como mais popularmente são conhecidos como Mormon, eles dizem que Miguel é Jesus e que Miguel, sendo um arcanjo, ele era, olha só, eles dizem duas coisas. Eu vou ler o primeiro parágrafo e a gente vai entender o que eles querem dizer. Vamos lá? Eu estou lendo aqui o livro de Joseph Smith Jr., Doutrinas de Salvação. Você provavelmente vai encontrar ele na internet. Se você não encontrar ele para vender e quiser ler o livro, eu tenho PDF. Então entre em contato comigo que eu posso te enviar o PDF dos 3 volumes. Eu acho que eu tenho os 3 volumes dele. Mas veja o que o presidente Joseph Smith ele falou. Ele diz assim: o primeiro homem colocado na Terra era perfeito, um filho de Deus. A gente já viu que essa primeira parte é verdade. Por quê? Porque quando o Adão veio à Terra, ele era... ele realmente era... Também mandei uma mensagem aqui que eu lhe mando o link. Ou vai lá no meu canal do YouTube que tem meu WhatsApp, lá você consegue entrar em contato. Vamos lá. Realmente, quando Adão veio à Terra, ele era perfeito. Ele ainda não tinha passado pela morte. Então, ele era perfeito e um filho de Deus. Ok, tá aqui tudo bem. Mas eles dizem que Miguel alcançou um grande destino, um grande poder antes de vir à Terra. Primeira coisa, Miguel, ele era um arcanjo, ele sempre foi um arcanjo, então ok,
ele tinha um grande poder. E antes de vir à Terra, até que tá tudo certo. Só que eles, e aqui, quando eles dizem assim, foi Miguel Arcanjo que alcançou a grande destinação e poder antes já de vir para esta terra, o que eles estão pressupondo aqui que não está escrito? Que Miguel tinha todo esse poder, e de fato ele tinha, mas eles estão pressupondo que Miguel é Jesus. Por isso que ele tinha um grande poder antes de vir à Terra, segundo o pensamento dele. Porque de fato Miguel tinha um grande poder. Mas não porque ele era Adão, não, Miguel tinha e tem um grande poder porque ele é um arcanjo, o arcanjo Miguel. Não porque ele tinha um grande poder lá para vir para cá com Adão, não. E aí continua dizendo, e que ajudou a Jesus formar essa terra enquanto era ainda um espírito. Aqui a heresia entrou assim, bacana. Por quê? Porque nós sabemos que quem criou a terra foi Jesus. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso que eu acabei de citar está em João capítulo 1, verso 1 e verso 14, certo? Agora, quando eles dizem que Miguel ajudou Cristo a formar a terra, isso não corresponde à verdade, tomando como base João 1 verso 14 que eu acabei de citar. Então isso aqui é uma heresia, isso aqui não corresponde à verdade. Mas eles dizem assim, exatamente como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era um espírito antes de nascer em Belém. Isso também não é verdade. Cristo, ele diz, eu sou o que sou, eternamente. Meu nome é eu sou, este é o meu nome de geração em geração. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, se eu não me engano. Quando ele conversa quando Jesus, ou melhor, quando Moisés recebe a visão de Deus na sarça ardente, Deus diz, eu sou o que sou, esse meu nome é eternamente eterno. Ou seja, isso aqui de dizer que Jesus era um espírito antes de nascer em Belém, de certa forma, sim. Ele era um espírito antes de nascer em Belém. Mas
não da forma como nós, antes de nascer, não. Cristo já era o Deus eterno antes de nascer em Belém. Então, para ser verdade, eles deveriam ter dito assim: é um espírito antes de nascer em Belém, mas era desde o princípio Deus. Aí estaria correto. Agora, qual é a relação de Miguel e de Cristo? Ele continua: depois de ser colocado na terra, Miguel ficou conhecido como Adão. Vejam, cada frase dessa eu tenho que refutar. Por quê? Porque em nenhuma parte das escrituras, pelo menos não da Bíblia, diz que Miguel se encarnou na pessoa de Adão. Miguel, ele não é Adão. Adão era um homem, o primeiro homem que Deus criou para vir à terra e povoar a terra, enfim. Agora, nós não podemos dizer que Adão é Miguel ou que Miguel é Adão. Eles dizem mais, ele diz assim: recebeu um tabernáculo de carne do pó dessa terra. Ele pertence a ela, porém, uma das maiores inteligências sendo enviado para cá, para ficar à testa da sua posteridade, para governá-la pelas eras da eternidade. Preste atenção numa coisa. Quando eles dizem que Miguel era Adão, nós, além deles rebaixarem a natureza de Miguel, ou melhor, além deles tocarem as naturezas, porque Adão tinha uma natureza, Miguel tinha outra natureza e Cristo tem outra natureza. Além deles rebaixarem a natureza de Miguel e a natureza de Cristo, além disso, eles dizem que Miguel, porque eles rebaixaram a natureza de Miguel, porque os anjos, eles não caíram em pecado, exceto aqueles que se perderam, mas eles foram condenados. Mas eles estão rebaixando Miguel, porque Miguel, ele não povoa a morte pelo pecado, como povoa Adão. Então, quando eles dizem que Adão é Miguel, ou é Miguel, eles estão fundindo duas naturezas. Uma natureza angélica, certo? Uma natureza angélica e uma natureza humana. Uma natureza angélica jamais poderá ser
uma natureza humana. Deixa eu só dar aqui para vocês rapidamente a definição que as escrituras fazem de anjo, tá? Só deixa eu pegar aqui rapidamente. Apóstolo, anticristo, cadê aqui? Andar, anjo, anjos. Olha o que as escrituras dizem acerca dos anjos. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Peraí. Eu quero mostrar a definição de anjo para vocês. Olha o que eles dizem. Eu estou pegando da definição do Guia de Estudo das Escrituras que esse cara acredita. Ok? Estou pegando uma fonte primária. Olha só. Há duas espécies de seres no céu chamados anjos. Os que são espíritos e os que possuem corpo de carne e ossos. Os anjos são espíritos, são seres que ainda não obtiveram um corpo de carne e ossos, ou são aqueles que já tiveram um corpo e aguardam a ressurreição. Aqui na própria definição deles, eles se contradizem. Primeiro, eles dizem que são personagens de espírito. No mesmo parágrafo, eles se contradizem. Primeiro, eles dizem que anjos são personagens de espírito, ok? E que possuem um corpo de carne e ossos. Aqui não existe uma certa contradição, porque a gente sabe que Deus também é um personagem. Eu sei que eu vou apanhar disso que eu vou falar, mas eu vou falar. Nós sabemos que Deus é um personagem de espírito, mas que ele também tem um corpo e um espírito, porque nós, Gênesis 1:26 e 27, diz que que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, aqui, ok, ainda é passável. São personagens com os espíritos não possuem um corpo de carne e ossos, ok. Mas eles dizem assim, ainda não obtiveram um corpo de carne e ossos, ou são aqueles que já tiveram um corpo e aguardam a ressurreição. Ou seja, eles dizem que existem anjos que nunca foram homens e que os homens que morreram e aguardam a ressurreição são anjos também. Ou seja, por isso que eles dizem que existem anjos com corpos e anjos sem corpos. Só que a
Bíblia não chama a gente de anjo após a morte. A Bíblia chama a gente de filhos de Deus. Eu sei que nos círculos evangélicos, principalmente pentecostais e neopentecostais, vão dizer que nós seremos anjos. Mas não, nós seremos filhos de Deus, certo? E aí eles dizem assim, primeiro, olha que contradição. Primeiro eles dizem lá no início que os anjos são personagens de espírito. E no final eles dizem assim, os anjos que têm corpo de carne e ossos foram ressuscitados ou não seres transladados. Segundo o que eles definem aqui, que eu estou pegando da doutrina oficial da igreja, segundo o que eles dizem aqui, os anjos não têm a mesma natureza de Deus. Os anjos não são que nem Deus. Inclusive, os únicos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus foram os homens. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo lá no livro na carta de Hebreus. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pegue essa Bíblia, em nome do Pai, me ajude, Senhor. Me ajude para que eu não surte com tamanha heresia. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus capítulo 1, que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, preste atenção nisso. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Preste atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, ou seja, ao povo da última aliança, falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de tudo, para quem fez também o mundo. Então vamos lá. O texto de Hebreus 1:2 o texto de Hebreus 1:2 ele bate com João capítulo 1, verso 2. Veremos o que diz o texto lá de João, capítulo 1, verso 2. Ou melhor, verso 3. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deixa eu só anotar aqui, peraí. Hebreus
Vamos lá, de novo. Peraí, vamos ler lá. Eu quero mostrar a verdade aqui. Olha só. Hebreus capítulo 1, verso 2, segundo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui está falando de quê? João capítulo 1, verso 2. Verso 3, desculpa. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, verso 2, testifica de João capítulo 1, verso 3. Ou seja, Cristo é quem é o Criador de todas as coisas. Agora vamos voltar a Miguel. Eles dizem que Miguel também criou o mundo, ajudou a Cristo a criar o mundo. Só que Miguel, ele não foi o criador do mundo. Qual é a diferença? Vamos voltar então agora lá para a definição de anjo. Olha o que eles dizem, que existem referência aos trabalhos de anjos na Bíblia, de fato tem. Só que os anjos, eles não têm o mesmo trabalho de Deus. E os anjos, eles não são Deus. Eles são trabalhadores na vinha de Deus. Entendeu? Então, eu quero dizer que essa passagem onde diz que Miguel, e aí eles dizem assim, ó, vamos lá, nós lhe somos muito devedores muito mais devedores do que pensamos. Eles dizem, os mormons dizem, que nós somos devedores de Miguel. Imagine. Por quê? Ele diz assim, ele pertence a ela. Ele quem? Eu vou ler desde o início. Depois de ser colocado na terra, Miguel ficou muito conhecido como Adão. Isso eu já falei. Recebeu um tabernáculo de carne do pó dessa terra. Tabernáculo aqui é um corpo, tá? Então, recebeu um corpo de carne do pó dessa terra. Mais uma heresia. Miguel não recebeu um corpo. Miguel é um anjo. Anjos não têm corpos. Quem tem corpos? O homem e Deus. Por que o homem tem corpo? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele teria que ter um corpo. Anjos não têm corpos. Vamos lá. Ele pertence a ela, porém, ou seja, o que ele disse aqui? Que Miguel pertence à Terra, porém foi uma das maiores inteligências sendo enviada para cá para ficar à testa da sua posteridade, para governá-la
a governada pelas eras da eternidade. O que eles estão dizendo? Que Miguel, fique comigo, eles estão dizendo que Miguel herdou a eternidade de Deus. E que Miguel, sendo Adão, então ele veio trazer a eternidade para a Terra. E esta eternidade, conforme a obediência de Miguel como Adão, iria dar poder a ele para governar a eternidade. Só que, além de Miguel não ser Adão, Miguel, o anjo Miguel, ele não tem poder de governo sobre a eternidade. Quem tem poder de governo sobre a eternidade, sobre todas as coisas? Cristo. Cristo tem o poderio e o governo. Não Miguel, não Adão. E mesmo que Adão fosse Miguel, ele não teria poder de governo, porque quem governa todas as coisas, Maranata, Reverete, canta aleluia, é Cristo. Aula de catequese simples. Quem governa todas as coisas é Cristo. E aí eles dizem, mas olha, porque Deus, ele deu autoridade a Miguel, que é Adão, e ele governa todas as coisas, então por isso nós somos devedores a ele. Não, queridos, nós não somos devedores a Miguel nem a Adão. Não foi Miguel, muito menos Adão, que morreu por nós na cruz. Não, querido. Quem morreu por nós, quem nos deu a salvação, quem nos comprou, quem nos justificou, estando nós sujos, mortos, com preço de sangue, não foi Miguel, não foi Adão, não foi Eva, não foi o capeta, foi Cristo. O próprio Cristo que deu a vida por mim e por você. E como eu vou adorar Miguel? Como vou adorar? E aí eu quero fazer um adendo aqui antes de continuar. O texto de... o primeiro capítulo, eu já falei bastante dessa passagem aqui, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui, porque nós estamos falando tanto de anjos quanto de heresia. Eu peço que você abra essa Bíblia comigo na epístola. Deixa eu só achar o número da página aqui, só um minuto. Ai, querido, eu não tenho um computador aqui para abrir tudo certinho, então eu peço um que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, para a gente desvendar ou desmascarar
essa pseudo-doutrina, segue comigo, Gálatas. Eu já li várias vezes essa passagem, mas aqui cabe bem, porque fala de anjo. Olha só, maravilho-me, Gálatas 1, a partir do verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a raça de Cristo, não a raça de Miguel, não a raça de Adão, a raça de Cristo, para outro evangelho. E aí, olha o que ele diz aqui. Assim, verso 9, vamos pular. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aqui eu não estou achando a passagem, mas até tem uma passagem que diz que se um anjo do céu vier e anunciar um outro evangelho, seja anátema. E aí essa passagem casa bem, porque está falando de anjo, está falando de heresia. O que eles estão dizendo aqui é que Miguel, sendo um anjo, ele era, bom, enfim, já falei isso. Vamos seguir. Nossos espíritos somos filhos e filhas gerados por Deus. Assim é Adão, mas ele foi mandado aqui com o propósito de povoar essa terra com corpos de carne e ossos. E aí eles fazem uma referência aqui ao livro da Sociedade de Socorro de Mag, volume 39. Tá? Depois eu passo a referência. E aí o que eles dizem? Ó, já acabamos aqui, então nós já provamos que Adão não é Miguel, nem aqui, nem na persistência, porque é isso que eles dizem, a condição de Adão na persistência. Nós já vimos que na pré-existência Miguel existia, Adão existia e Cristo existia, sim, mas todos esses eram distintos um do outro. Distintos, sim, né? Miguel era um arcanjo, como é. Cristo era Deus, como é, continua sendo. E Adão era um espírito que depois foi enviado à Terra como homem. Mas Adão nunca foi Miguel, Miguel nunca foi Adão, Cristo nunca foi Adão, Adão nunca foi Cristo, Cristo nunca foi Miguel e Miguel nunca foi Cristo. Isso é um absurdo. Agora, vamos ao segundo ponto. Adão criado do fora dessa terra. O que eles dizem? O livro de Mórmon e a Bíblia, Doutrina e Convênios e Pérolas de Grande Valor, que são os livros que os Mórmons admitem como escritura sagrada. O presidente Joseph Smith, ele diz: eu vou dizer,
Mas de presidente Smith, mas entendo que não é um Joseph restaurador. Acho que é o neto dele, tá? Enfim. Mas vou chamar de Smith aqui. O presidente Smith, ele diz assim sobre Adão ter sido criado do pó da terra. Ele diz: o livro de Mórmon, a Bíblia, a Doutrina e Convênios e a Pérola de grande valor, todos deles declaram que o corpo de Adão foi formado do pó da terra, isto é, do pó deste chão, desta terra. Isso está correto. Lá em Gênesis capítulo 2 é dito isso. É que eu gosto de mostrar essa passagem. Gênesis capítulo 1 diz assim: façamos o homem e tal, e aqui diz que não vou saber a passagem, mas é verdade. Lá na criação do homem. Isto é, do pó desse chão. Além disso, o Senhor disse a Adão que se provasse do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Adão criado em imortalidade. Quando Adão veio ao mundo, Adão não era sujeito à morte. Ele era imortal, poderia ter vivido para sempre, tivesse ele ficado no jardim do Éden e não ter transgredido a lei que lhe fora dada, e ele e Eva e ainda estariam lá. Ok, é verdade. Isso, vamos agora falar de Adão sendo criado em imortalidade. Sim, partindo da primícia. Eu tô pegando agora o capítulo, esse parágrafo isolado, isso aqui é verdade. Mas vamos partir da primícia novamente, que Adão não é Miguel. Nós estamos aqui falando agora da criação de Adão. Adão, segundo a imortalidade, de fato, Adão foi quem veio à Terra e não estava sujeito à morte, ou seja, ele era imortal. Até aí tudo bem. Ele tinha ficado no jardim se não tivesse transgredido a lei. Ok, isso que eu já falei muitas vezes. E aí ele diz assim: agora a imortalidade de Adão, quando se encontrava no jardim do Éden, é diferente da imortalidade que eventualmente viria a toda criatura. Pois, após a ressurreição dos mortos, espírito e corpo se ligam inseparavelmente para que o homem possa receber a plenitude da alegria, desde que tenha guardado os mandamentos de Deus. Isso aqui é uma mentira, tá? E aí a gente volta lá pro ponto principal do evangelho, não do capítulo. Os mormons dizem que para te ser salvo você tem que guardar os mandamentos. Eles não acreditam
numa salvação imeritória, que é a salvação bíblica, a salvação pela graça. Então, o que ele está dizendo aqui, embora não seja verdade, faz sentido dentro do escopo da fé que ele quer, porque eles acreditam que a graça até tem aquela coisa do copo, né? Ele um dia me disse que existe um copo. Você trabalha, enche um tanto do copo e depois Deus vai lá e enche o resto. Mas isso não faz sentido porque a própria, eu sei que eu tô saindo do assunto, mas tá aqui, tá? A própria definição de raça é favor imerecido. Então, o que eles dizem aqui sobre raça não é assim que funciona. Agora, o que o corpo e a alma ressuscitaria e seria inseparável após a ressurreição, tudo certo. Se ressuscitou para a vida, tudo certo. Se não foi para o inferno, ok, de fato, o corpo e a alma seriam ligados. O corpo e a alma só não são ligados ligados após a ressurreição. Eu não tenho certeza disso, mas só tem um caso que eu acho que o corpo e a alma não são ligados depois da ressurreição, que é o caso da pessoa ser condenada a servos exteriores, ou seja, o inferno. Acho que nesse caso não, mas em todos os outros casos, seja por 3 reinos de glória que tu vai, todos esses casos, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, um ser tricotômico, eles são unidos e você ressurge com corpo, alma e espírito unidos, como é aqui, certo? Só no caso de inferno que não. Então, isso aqui tá certo. Agora vamos ao terceiro tópico. Então, no segundo, que Adão foi criado em imortalidade, ok, mas volto a dizer, isso aqui que eles disseram que Adão foi criado em imortalidade, esse subtítulo que tem duas, tá vendo aqui? Deixa eu até mostrar para vocês. Esse subtítulo aqui, tá vendo? Que tem 2 parágrafos ali, não tá dando para ver, mas esses 2 primeiros parágrafos, eles estão corretos. Se tu tirasse eles do texto, eles estariam corretos. Mas como eles estão dentro de um capítulo sobre Miguel ser Adão, então eles passam a não ser totalmente verídicos. Mas em si eles estão corretos. Agora vamos ao terceiro tópico, que eles falam de Miguel. Adão, que para eles é Miguel, esse aqui já começa errado. Adão não ressuscitou no Éden. Vamos lá.
Ouvimos muita gente falar sobre Adão haver passado pela mortalidade e ressurreição em outra terra, para então vir viver aqui e morrer novamente. Isso é que eu nunca ouvi falar. Bem, glória a Deus, ele diz assim, bem, isso contradiz a palavra do Senhor, glória a Deus, porque Adão nunca foi passar em outra terra, pois um ser ressurreto, um ser ressurreto não morre. Amém. Se toda vez que eu dizer amém, que eu estiver lendo, é porque é verdade. Pois um ser ressuscitado não morre. Amém. Quer ser ressuscitado entre... Quer esse ser ressuscitado entre o reino celestial, reino terrestre, ou no reino celeste, ou quem quer se torne um filho da perdição e seja lançado no inferno, porque o espírito e o corpo são inseparavelmente ligados na ressurreição. Amém? Certo? O espírito e o corpo, eles são ressuscitados juntos. Embora a gente saiba que eu falei errado antes, o espírito e o corpo ficam juntos, mesmo no inferno. Antes eu disse que não, né? Mas eu tô arrumando aqui. Por quê? Porque o espírito e o corpo, enquanto isso, quando o corpo está morto no pó da terra, o espírito volta para Deus. No último dia, o corpo ressuscita, o espírito volta para dentro do corpo, e aí ele vai ou para o céu ou para o inferno. Se ele for para o céu, o espírito e o corpo glorificam a Deus unidos. Se ele for para o inferno, a pessoa, o espírito e o corpo queimarão por toda a eternidade. Mas unidos, juntos. Adão, e aí, porque antes eu disse que no inferno o corpo não estaria. Não, não é verdade. O corpo, ele estará no inferno, sim. Agora, Adão não havia passado pela ressurreição quando estava no Jardim do Éden, correto? E não tendo passado pela ressurreição, espírito e corpo podiam ser separados pela violação da lei. Vamos ver. E o Senhor providenciou a lei para que isso pudesse acontecer, porque o estado mortal em que nos encontramos é absolutamente necessário para exaltação. Isso é que eu não entendi muito bem. Adão não havia passado pela ressurreição quando estava no Jardim do Éden. E não tendo passado pela ressurreição, espírito e corpo podiam ser separados pela violação da lei. Ok,
ele estava numa matéria corruptível, se não passou pela ressurreição, podia sim ser separado. E o Senhor providenciou a lei para que isso pudesse acontecer, porque o estado mortal em que nós encontramos é absolutamente necessário. Tá, isso aqui tá correto. Então, esse texto aqui de Adão não ter passado pela ressurreição, isso aqui tá plenamente correto. Adão tem sido criado em imortalidade, mais ou menos, ok? Mais ou menos. Agora eu vou ir para o terceiro tópico. E aí nós continuamos na aula que vem. Vamos usar mais um tópico aqui. E aí depois a gente volta na aula que vem falando da teoria de Deus. Falando sobre Adão. Inteligência. Enfim, depois eu digo. Vamos. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem aqui. Eu vou só concluir aqui, tá? Esse tópico. Vamos lá, a gente já falou do estado de Adão, do estado de Miguel. Já falamos deles ter sido criados do pó da terra. Oi, Paulinho. Vamos agora falar do primeiro homem e a primeira carne. O presidente Joseph Smith, ele diz o seguinte: Adão vivificado pelo Espírito, não por sangue, um tópico dentro do subtítulo, um subtítulo dentro de um título do capítulo. O título é Adão, o primeiro homem e a primeira carne. Subtítulo: Adão vivificado pelo Espírito, não por sangue. Vejamos e analisamos o que ele disse. O homem tornou-se um espírito vivente revestido de um corpo físico de carne e ossos, mas não era vivificado pelo sangue, e sim pelo Espírito, pois que antes da queda não havia sangue no corpo de Adão. Ou seja, isso aqui está certo. Adão, como ele não tinha provado a morte ainda, ele não era vivificado pelo sangue. Porque o sangue, gente, aquele líquido vermelho, ele entra no corpo humano após a morte. E eu não sei biologicamente, eu não sei se é o sangue que faz a gente se uma pessoa sem sangue não morreria, por exemplo,
falando de uma maneira biológica. Mas a gente sabe que um corpo ressurreto não tem sangue. Então, isso aqui tá certo. Ele não é então carne, como a conhecemos agora. Isso é no sentido da mortalidade, ou seja, ele tinha uma carne, que era o corpo, mas não uma carne sujeita à morte, porque essa carne não tinha sangue, por causa que essa carne, o corpo, ele não tinha provado o pecado ainda. Agora, Adão poderia ter permanecido no jardim do Éden para sempre. E todas as coisas que foram criadas teriam permanecido eternamente naquelas condições. Esse parágrafo aqui está correto. Eu só tenho um adendo aqui, que é quando ele fala de Adão. Adão teria permanecido. Isso aqui tá certo. Todo esse parágrafo aqui tá certo. Mas, aqui no último tópico do parágrafo, ele tá tomando aquela premissa errada novamente, que Adão é Miguel. Ele intercambia naturalmente Adão e Miguel e Cristo. Essa intercambiação natural que ele faz no texto, veja, toda sequência de fatos é correto, mas ele tá tomando personagens distintos como personagens iguais. Vamos lá. Deixa eu ver se falta muito ainda aqui. Vou só, olha só, significado da primeira carne. Aqui ele vai falar do que era o Adão lá no princípio. Ele diz assim: Adão foi a primeira carne e a terra também, na terra e também o primeiro homem. Por carne entende-se mortalidade. Nas escrituras, há numerosas passagens em que carne e mortalidade são usadas como sinônimos, é verdade. Quando eu digo assim, Adão, quando eu digo assim, vou pegar um exemplo do livro de Romanos, tá? A gente entende a palavra carne como um corpo mortal, certo? O que isso quer dizer? Que quando nós falamos que ele está na carne, nós estamos falando que ele está sujeito ao pecado que acontece nesse corpo. Por exemplo, em Romanos 7, quando Paulo fala do domínio da lei sobre o homem, ele diz assim,
Romanos 7:5, ele diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, o que o presidente Smith disse aqui, Joseph Field Smith disse aqui, é verdade. A palavra carne na Bíblia quer dizer mortalidade, ou seja, é uma pessoa que está sujeita ao pecado. Então, Romanos 7:5 prova que isso aqui é verdade. Continuando, Adão foi colocado na terra depois de estar em... Adão foi colocado na terra depois de entrarem aqui todas as outras criaturas, é verdade. Outras criaturas, ele quer dizer outros, não outras pessoas, mas outros modos de vida, animais, árvores, enfim, isso aqui é verdade. O homem foi o último ser colocado na terra, criado, né? O Senhor veio quando ela estava preparada para ele. O Senhor disse que ele se tornou a primeira carne, ou mortal, por causa da queda. Ele foi o primeiro homem na terra, contrariando os ensinamentos de nossos evolucionistas. Ou seja, o que os evolucionistas dizem é que o homem, ele foi evoluindo, né? Primeiro, aquela ideia que o homem veio do macaco, né? Ele primeiro é um macaco, depois ele se transformou para, vamos supor, um gorila, e ele foi passando de geração em geração até chegar ao homem perfeito. Isso aqui contaria Gênesis 2. Isso, a ideia do macaco contaria Gênesis capítulo 2. O que diz em Gênesis 2? Vamos lá. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, deixa eu anotar aqui uma coisa só um pouquinho. 7. Vamos lá, o que diz em Gênesis capítulo 2, quando Deus ele fala da criação do homem, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar. Ou seja, Deus criou o homem, Deus fez o homem ele não veio do macaco. Então, o Senhor diz que a primeira carne, ou mortal, ocorreu por causa da queda. Então, sim, Gênesis 6 diz
que o homem ficou sujeito à morte por causa da queda. E seu nome significa muitos, com referência ao número da sua posteridade com o Pai da humanidade. Isso aqui ele está falando de Adão, ok? Então, o significado da palavra Adão ou Adão com M, Adam, significa pai significaria pai da humanidade, ou pai do mundo, né? A gente sabe que Abraão ou Abraão significa pai de multidões. Agora, a palavra Adão vamos rapidamente aqui ver. O nome Adão vamos primeiro ao nome Abraão. Abraão significa lá, por exemplo, em Gênesis 11, nós já estamos concluindo aqui. Gênesis capítulo 11. Olha o que é dito. Gênesis 11, 26 diz assim: e viveu Terá 120 anos que gerou Abraão. Em Gênesis, deixa eu pegar aqui o chamado de Abraão. Em Gênesis 12, diz assim, ó: e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela por causa de teu pai, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus ele muda o nome de Abraão para Abraão, ele muda o nome e ele diz que ele seria pai de multidões. Então, o nome Abraão significa isso, pai de multidões. Agora, o nome Adão significa um significado similar de Abraão. Olha o que diz. Adão, aconselhar. Adão significa assim. Cadê? Adão é o pai e o patriarca da raça humana. Adão é o ancião de dias. Ou seja, a palavra Adão seria pai de todos, né?
significa aquele que é o pai de todos, ok? Então, Adão trouxe o nome Adão significa muitos, com referência a um número imenso de pessoas que ele representava. Então, por isso o nome Adão, ele é o pai da posteridade da Terra. Então, o que nós ficamos de hoje? Que Adão, ele é a primeira carne. E Miguel, ele não é Adão. Depois a gente vai falar sobre a relação de Adão e Miguel. Mas Miguel não é Adão, Adão não é Miguel. Jesus não é Miguel, Jesus não é Adão. Miguel não é Jesus, Miguel não é Adão. Adão não é Miguel, Adão não é Jesus. Cada um deles é eles próprios, certo? E Miguel, ele não é o nosso príncipe. Miguel, não, porque o que eles estão botando aqui, por mais que não colocaram dessa forma, o presidente Joseph Smith, ele quer transformar Miguel na quarta pessoa da Trindade, imagine. Então, o título da minha mensagem hoje vai ser: Miguel não é a quarta pessoa da Trindade, nem o nosso príncipe. Então, o Miguel não é nosso príncipe, nem a quarta pessoa da Trindade. Então, que Deus abençoe, nós continuaremos na aula que vem. Hoje não dá mais tempo, mas eu quero terminar nessas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos. Eu posso terminar com um hino? Não, vamos terminar com uma Ave Maria e com o Pai Nosso. E aí depois eu vou fazer um vídeo sobre o hino, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso que está nos céus, desculpa. Vou começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que existe um erro teológico. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal, pois teu é poder, reino para sempre. Amém. Leiamos a palavra de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não faças parte de imagem de escultura, lembra, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar, honrarás teu pai e a mãe.
não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Que Deus abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que viva Cristo Rei.